Nesse vídeo eu gostaria de abordar um aspecto da função das membranas biológicas que não foi o foco principal durante nossos encontros do semestre e que também não estava contemplado em nenhum dos vídeos do Grapinar. É a função da membrana como estrutura transmissora de sinais, transmissora de informação que irá alterar o estado metabólico da célula. Nosso principal interesse durante essa parte final de biofísica foi a membrana como barreira seletiva, como está especificado nesse slide, onde a atividade da membrana se dava permitindo a passagem de substâncias que serviriam como metabólito, a glicose nesse caso, e como o transporte poderia ser feito a favor ou contra o gradiente eletroquímico da molécula. O foco agora é a membrana como receptora de sinais. Nesse slide está apresentado um esquema muito simples de como uma molécula extracelular pode funcionar como um sinal, que se liga à parte extracelular de uma proteína integral de membrana, altera a estrutura e as propriedades da parte intracelular dessa proteína integral, que passa a modificar outras proteínas, agora proteínas intracelulares, livres para se movimentarem no citossol e que modificarão direta ou indiretamente outras proteínas, que por sua vez modificarão outras, numa cadeia que chegará até a mudança no estado metabólico, na expressão gênica ou na alteração da forma e motilidade celulares. Na verdade, um dos tipos de proteínas que já discutimos envolvido em fenômeno de transporte era o canal iônico. Nesse caso, nós já de fato estávamos discutindo um tipo de transmissão de informação, porque existem vários exemplos de canais iônicos que, como esquematizado nesse slide, estão fechados para a passagem do íon, mas que se abrem quando se associam no lado extracelular a algum tipo de molécula, que serviria assim como sinal. E a entrada dos íons, que em si já é uma mudança de composição química do citossol, alteraria o estado metabólico da célula. Essa proteína integral de membrana é, ao mesmo tempo, um receptor e uma proteína envolvida diretamente em fenômeno de transporte. No entanto, vamos retornar a esse caso esquematizado aqui, onde a molécula sinal apenas altera a estrutura e as propriedades da parte intracelular do receptor, sem alterar a composição diretamente, a composição intracelular. Vamos usar como exemplo um tipo muito importante de proteínas integrais da membrana que funcionam como receptores de sinais, chamada de GPCR. A sigla em inglês para receptor acoplado à proteína G. Os GPCRs são proteínas integrais de membrana com 7 segmentos transmembrânicos, todos na estrutura de alfa-hélice. Esse do lado direito é o receptor da adrenalina, ou epinefrina, é a mesma coisa, e a estrutura em vermelho representa a adrenalina ligada à parte mais extracelular do receptor. Pois bem, como funciona esse receptor GPCR da adrenalina? Primeiro, por que é chamado de receptor acoplado à proteína G? Aqui a gente vê um esquema do GPCR e também o que é essa proteína G. É uma proteína trimérica, ou seja, tem 3 cadeias polipeptídicas, chamadas alfa, beta e gama. E tem na subunidade alfa uma molécula de GDP associada. Daí o nome proteína G. É uma proteína periférica que se encontra associada à face interna da membrana por um tipo de modificação covalente das unidades alfa e gama, que falaremos em outro vídeo. Agora, como a GPCR interage com a proteína G? Aqui a gente vê que quando a molécula que serve como sinal se associa ao receptor, ou seja, quando liga no GPCR, a estrutura da parte intracelular do GPCR se altera e adquire a propriedade de se ligar à proteína G, diretamente à subunidade alfa da proteína G. Como consequência dessa interação, a estrutura da subunidade alfa se altera e ela se desliga do GTP, do GDP, guanosina difosfato. O próximo passo é o GTP, guanosina trifosfato,
ocupar o espaço liberado pela saída do GDP. E então ocorre a dissociação da proteína G do receptor e, tão importante quanto, a separação da subunidade alfa das subunidades beta e gama, que continuam associadas. Nesse estado, as subunidades alfa e o dímero beta e gama têm atividade catalítica e irão modificar o comportamento de outras proteínas celulares. Um exemplo é a sinalização da adrenalina, um hormônio muito conhecido que altera vários tipos de células. Aqui nós exemplificaremos uma ação bem conhecida da adrenalina, que é aumentar a concentração intracelular de AMP cíclico. Primeiro, a estrutura da adrenalina está aqui. Ela se liga ao seu receptor específico de modo muito preciso e seletivo, como uma associação enzima-substrato. A parte intracelular do receptor da adrenalina adquire uma atividade catalítica, se liga à proteína G inativa e induz a troca de GDP por GTP e, consequentemente, a liberação da subunidade alfa no estado ativo. Desculpe. E é esse o momento que o slide começa a apresentar. A subunidade alfa ativa, ligada ao GTP, está modificando a atividade de uma outra proteína, nesse caso, uma proteína integral de membrana, a adenilatociclase ou adenililciclase, é a mesma coisa. Estimulada pela subunidade alfa da proteína G, a adenilatociclase passa a produzir AMP cíclico, que é um efetor alostérico de uma quinase citossólica chamada proteína quinase A, ou PKA, ou fosfoquinase A, é a mesma coisa. A fosfoquinase A ativa fosforila várias proteínas que continuarão o caminho até a modificação metabólica final da célula. Existem vários pontos interessantes nesse processo todo, mas um deles, em especial, merece destaque. É a característica da amplificação de sinal. Vocês percebam que o estímulo original, que era a ligação de uma molécula de adrenalina ao receptor, se transforma na ativação de várias proteínas G, já que o receptor ligado à adrenalina trata a proteína G inativa como uma espécie de substrato, consumindo, entre aspas, vários e produzindo várias proteínas G ativas. Depois, cada adenilatociclase estimulada pela subunidade alfa da proteína G ativada produzirá uma quantidade enorme de AMP cíclico, numa relação também de enzima-substrato. Os AMP cíclicos então irão ativar alostericamente várias fosfoquinases A, que modificarão várias proteínas-alvo. Em cada uma dessas etapas, há uma multiplicação de quantidades, que é a causa do enorme poder de ação do sinal original. Então lembrem que a amplificação no processo de sinalização celular é uma característica geral e comum dos sistemas, e que a amplificação ocorre em vários pontos de todo o processo. Logo no início, na associação do receptor com o sinal, o receptor já adquire uma atividade de enzima. Depois, quando a adenilatociclase, a adenililciclase, a mesma coisa, produz várias moléculas de AMP cíclico. E depois, com a própria fosfoquinase A ativa, ou seja, associada ao AMP cíclico, que vai ativar várias outras proteínas-alvo. Então, em cada uma dessas etapas, ocorre a amplificação de sinal. Agora, em quais etapas esse processo pode ser controlado? Quando é que ele termina? Em primeiro lugar, a própria subunidade alfa da proteína G tem uma atividade intrínseca de hidrólise da guanosina trifosfato, transformando em guanosina difosfato após um certo tempo. Apenas durante esse tempo, quer dizer, enquanto a guanosina trifosfato ainda não foi transformada em guanosina difosfato, é que esse sistema vai estar ativo, a subunidade alfa vai estar ativa. Então, essa atividade de hidrólise da guanosina trifosfato pela subunidade alfa, ela é pequena,
senão o sistema nunca ficaria ativado. E tem uma constante de catálise de aproximadamente 5 ciclos por minuto. Então esse seria o primeiro ponto de controle, ou de reversão do sinal. A proteína G, a subunidade alfa, ela em si teria uma atividade intrínseca de quebra do GTP. Então ela mesma se inativa, porque ela consome essa molécula essencial para a atividade dela, que é a guanosina trifosfato. Então ela mesma se inativa. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria a degradação do AMP cíclico em AMP comum, catalisada por uma enzima chamada fosfodiesterase. Essa enzima ficaria responsável por diminuir as concentrações de AMP cíclico, diminuindo assim a atividade da fosfoquinase A. Então esse seria o segundo ponto de controle, né? Então o primeiro seria a própria quebra do GTP pela subunidade alfa da proteína G, e o segundo ponto seria a quebra do AMP cíclico, catalisado pela fosfodiesterase. E o terceiro ponto, que é o menos simples, que é a inativação do próprio receptor ligado à adrenalina. É a inativação desse GPCR ainda associado ao sinal externo. No nosso caso, é o receptor da adrenalina, enquanto ligado à adrenalina. Esse complexo, o receptor ligado à adrenalina, seria alvo de modificações covalentes. Ele seria substrato de uma outra enzima, que colocaria vários grupamentos fosfato covalentemente. E por consequência dessa modificação, uma proteína chamada arrestina se associaria à parte intracelular do receptor, inativando, ou seja, mesmo ligado à adrenalina, esse complexo receptor adrenalina, fosforilado e associado à arrestina, ele perde a capacidade de ativar outras proteínas G, né? Além disso, dessa inibição logo inicial, esse processo continua. E eventualmente esse complexo receptor ligado à adrenalina, fosforilado, ligado à arrestina, ele seria internalizado, ou seja, ele deixaria a membrana, passaria a pertencer à bicamada de uma vesícula intracelular, onde ele poderia ser degradado, né? Ou nessa vesícula intracelular poderia ser feita a dissociação da adrenalina e o retorno do receptor à membrana. Além de, como essa é uma via complexa, existe a possibilidade de respostas secundárias e terciárias, né? O que está representado nesses pontos. De qualquer maneira, essa fosforilação do complexo receptor-sinal e associação com a arrestina é um terceiro modo de controle de toda essa cadeia de sinalização. Isso é uma maneira de dessensibilizar o receptor. Se tem muito sinal ligado ao receptor, esse receptor começa a ser modificado covalentemente, né? E aí a própria célula fica menos sensível a um sinal. Isso é a base de todo o sistema de sinalização, chamada dessensibilização, que significa que uma célula ela passa a ficar cada vez menos sensível a um sinal que se mantém constante. De qualquer maneira, esse é o terceiro modo de controle da resposta a um sinal.